Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, a minha conversa com vocês nesta hora, nesse momento, é sobre Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá? Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de dar o seu apoio aqui, seguir nós aqui, ok? Deus abençoe sua vida. De um lado você vê Jair Messias Bolsonaro, do outro lado você vê Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva disse que derrotou o Bolsonaro nas eleições de 2022. Essa conversa é passado? Sabemos que não. Sabemos que missão dada, missão cumprida, foi tirar Jair Bolsonaro do sistema político para colocar o Lula de volta no poder. E assim conseguiram. Porque quem está no poder, infelizmente, é quem manda. Não é a decisão do povo. Depois que eles conseguiram botar o Lula no poder, seguiram a missão agora. E qual foi a missão? Bora prender Bolsonaro, destruir a imagem dele, acabar com o nome dele, com a família dele, e tirar ele do nome dos eleitores da direita. Acabando com Bolsonaro, acaba-se a direita no país. A direita estava morta, sem poder e sem crescer para nada. É como se não existisse. Depois que Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2018, a direita ressurgiu e voltou com tudo. Ressuscitou. Isso não agradou não só o Lula, como o Centrão, como também praticamente toda a política velha que a gente temos no país. Temos no país uma política velha, ultrapassada, de homens velhos que viveram a vida toda enganando a população, engordando suas contas no Brasil e no exterior, fazendo bem para familiares e amigos, mas não para a nação. Vivemos uma vida no país onde, todavia, se dizia que o país estava quebrado, mas o país sempre foi apresentado que estava quebrado para a população pobre, mais necessitada. Para os ricos e para os poderosos e seus amigos, sempre teve verbas, sempre teve dinheiro, nunca faltou. Na pandemia faltou emprego, faltou trabalho, faltou tudo. Para os deputados e senadores e políticos do país não faltou nada. Para nós faltou. Com isso, Lula assume a presidência em 2022, prometendo cerveja, picanha, churrasco na laje, prometendo uma vida digna para os pobres e os mais necessitados desse país. Lula prometeu riquezas e tirar todo mundo da miséria. Aí eu te pergunto, você saiu da miséria? Você saiu da pobreza? Você conseguiu fazer churrasco e faz todo final de semana comendo picanha? Picanha brasileira, não vou nem falar argentina não, brasileira. Você faz churrasco comendo mesmo ou você faz aquele churrasquinho enganador, que é pé de galinha, asa de galinha e salsicha no lugar de linguiça para churrasco? Eu estou falando de churrasco mesmo. Alcatra, maminha, picanha. Eu estou falando coxa e sobrecoxa de frango. Não estou falando do pé do frango. Cerveja Heineken. Não estou falando de Brahma e Antártica, cervejas popularesmente dita não e barata não. Um pouquinho mais ou menos, preço médio, entre os brasileiros, que é Heineken, não é a tal poderosa também não. E aí, mudou? Lula fez algo na sua vida? A segurança pública que Lula disse que iria combater o crime, melhorou, mudou? Houve prisões no governo Lula de traficantes, bandidos, assaltantes, criminosos em geral? A Bahia melhorou? Ou a Bahia continua afundada no mundo do crime? Ou a Bahia continua debaixo dos pés das facções? O estado do Ceará mudou? O estado de Pernambuco mudou? Rio Grande do Norte mudou? João Pessoa na Paraíba mudou? Maranhão mudou? Alagoas e Sergipe mudaram? Cresceram, se desenvolveram? As pessoas têm estudo, se formam nas escolas? Eu fui visitar uma comunidade e lá garotos e rapazes de 15 e 16 anos, 17 anos,
que estão estudando, mas não sabem ler e não sabem escrever. Eu sentei com alguns deles e eles disseram: França, eu não sei ler nem escrever. E eu perguntei: por que você está indo para a escola então? Eu estou indo para a escola para marcar ponto que eu estou estudando, para com isso minha mãe ganhar o Bolsa Família. Eu perguntei: você trabalha, faz alguma coisa para ajudar? Não. Por quê? Porque o conceito tutelar fala que não pode. Aí a mãe desses alunos que conversaram comigo vive até hoje de Bolsa Família. Ganhou um apartamento do governo, do Minha Casa Minha Vida. Mas o condomínio em que eles moram é dominado por facções. Se eles ficar 4 meses, 5 meses sem pagar o condomínio, que é R$100 para vocês terem ideia, são expulsos do condomínio. Perde o condomínio. E a maioria desses no condomínio pagaram a prestação do condomínio na Caixa. Está entendendo? Ou seja, aí eu te pergunto: Lula abençoou o povo ou amaldiçoou mais ainda o povo? O que mudou no governo Lula? As escolas estão aí. A prova está aí. Os alunos estudam. Estão se formando ou só passando de ano para manter a aparência de que estão estudando e não estão estudando? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada. 15, 16 e 17 anos. Eu conversei com muitos deles na comunidade onde eu tive. Abri o caderno de alguns deles, as letras horríveis. Mandei eles ler, eles disseram: eu não sei ler. Eu digo: por que você ainda escreve? Porque eu olho para o quadro, aí eu tenho que fazer igual está no quadro, quando a professora escreve. Mas eu não sei ler. Não sabe. Mal sabe assinar o próprio nome. Quando eu perguntei: sua mãe vota em quem? Sabe qual foi que ele disse? Minha mãe vota no Lula. Eu falei: por quê? Porque ele disse que se não votar no Lula, o próximo governo que ganhar vai tirar o Bolsa Família da gente. Aí a gente vai ficar como? Porque Lula colocou na mente das pessoas que o Bolsa Família ele que criou. E não foi. O Bolsa Família foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Lula ampliou e mudou o nome. O Bolsa Família, na época de Lula, não passava de R$180. Quem colocou o Bolsa Família no valor de R$600 foi o Lula, porque ganhou em 2022, mas na gestão de Bolsonaro, Bolsonaro colocou para R$400 o valor do Bolsa Família. E se ele ganhasse e continuasse na presidência, já tinha prometido que queria ser 600. E aí Lula foi, tirou ele do poder, assumiu o lugar dele e botou 600. Mas nos governos anteriores não passava de R$180, 190 o Bolsa Família. Tinha um pouquinho a mais, porque quem tinha filhos ganhava um pouco a mais. Caso contrário, não. E aí eu te pergunto: Lula ama os pobres? Faz condomínio com dinheiro público, não é dele, é da gente. Manda dar para os pobres. Mas quando ele termina de construir, que as pessoas entram, não tem segurança pública, não tem uma estrutura para saneamento básico, continuar cuidando, não tem estrutura para a saúde pública, não tem estrutura para a educação, não tem. Os 3 pilares da sociedade: educação, saúde pública e saneamento básico. Quando você visita os condomínios criados do Minha Casa Minha Vida, quando não é facção miliciana, é a facção PCC, Comando Vermelho, seja lá o que for. Terceiro que comanda. Você não vê polícia lá. Você não vê segurança pública lá, onde as pessoas têm que se calar. E aí eu te pergunto: valeu a pena? E se você não pagar, para eles, não é para o Estado, não, é para eles. Porque onde o Estado não assume a responsabilidade, a bandidagem assume. Então eu não culpo nem sempre os bandidos, não. Eu culpo mesmo o Estado. Porque é papel do Estado, da segurança pública, é papel do governo estadual e federal, dar segurança para o cidadão, para o trabalhador, e não fazem. É papel do Estado e do governo federal, Estado que eu digo, governo local e federal, cuidar da saúde pública, e não fazem isso.
Eles cuidam deles. Mas de você, Lula tem cuidado de você? O que o Lula fez para melhorar o país? Na gestão do Lula, entrou mais impostos do que melhoria. É mentira minha? Na gestão do Lula, aumentou o número de facções. Aumentou o número de bairros e cidades sendo dominadas pelo crime organizado. Aumentou o número de estupro entre crianças, jovens e adolescentes. Aumentou o número assombrosamente. Jovens e adolescentes matando pai, matando mãe, estrupando famílias dentro de casa, jovem estrupando a mãe, jovem que matou a irmã, estrupou e violentou a irmã, o irmão, o filho do vizinho, jovens, adolescentes de 15, 16, 17 anos. Porque eles têm na mente, eles até falam na TV para muita gente ver, a gente não vai preso, a gente não pode ir preso, somos de menor. Rotam isso, rotulam isso. E aí? Lula fez o bem? Lula salvou o país? Aqui está um ex-presidente que poderia fazer alguma coisa, mas foi impedido. E não teve outra chance, outra oportunidade. Não pelo povo, porque o sistema disse, ele não nos serve. Porque ele não abriu espaço para o sistema, ele não se vendeu. Tudo bem que ele não foi aquele homem de ter um diálogo com os políticos, porque o diálogo que os políticos falam é, eu libero isso aqui para você, mas você tem que me liberar isso também. Porque é uma base de troca. Então isso para mim não é política, isso é bandidagem. O povo não elegeu o político para fazer troca. Elegeu o político para trabalhar em prol do povo e da sociedade. Enquanto não entendermos isso, a gente vai estar colocando vagabundo, ladrão, safado na política. E o erro está em nós. O pior erro está em nós. Nós, entre aspas, porque eu não sou desse tipo, mas na maioria que se vende por um favor, porque tiraram ele de último lá na fila do hospital e colocaram lá na frente e roubaram a vez de outro. Por alguém que se vendeu por uma cesta básica, ou um pedaço de carne, ou uma botija de gás, ou meio saco de cimento, ou 500 tijolos para ajudar a levantar uma parede em casa. Votos comprados, vendidos, e não voto de consciência. Por isso que o país sofre. Por isso que o Brasil não vai para frente. Porque as pessoas que roubam e enganam já sabem como ganhar o eleitor brasileiro. Quanto menos estudo o eleitor brasileiro tem, quanto menos formação ele tiver, mais é fácil de ser enganado. Eu te pergunto mais uma vez, o que o Lula fez de bom para o Brasil?